paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite para a honra e glória do nome do Todo-Poderoso. Deixar uma palavra para o coração dos meus amados irmãos. Amém? Que fica no livro de Provérbios, capítulo 14. Capítulo 14, no seu verso 27. Então lemos a palavra do Senhor, amém? Para não tomar demora. O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que o temor do Senhor aumenta os nossos dias de vida e nos afasta da morte. Mas que morte é essa que é citada? Talvez você pode pensar, será que é a morte carnal? Será que é a morte espiritual? Eu respondo, tanto é a morte material como também a morte espiritual. Quem não tem temor a Deus acaba errando materialmente e espiritualmente. Você vê que tem muitas pessoas que não têm temor a Deus em acreditar que por mais que pregar sobre santidade, falar sobre vestes, não seja muito adequado para os nossos dias atuais, porque as pessoas não aceitam, não entendem. Isso é falta de temor. A falta de temor também se resume quando eu vejo algum pregador pregando sobre um assunto muito delicado, que reflete na nossa vida espiritual, ou na nossa vida carnal também, e eu não acredito. Isso é a falta de temor. E muitas das vezes, nós temos essa falta de temor, igreja. Não acreditamos que a santidade de Deus é muito além do que a gente pode entender. A santidade de Deus não se resume em você orar, jejuar, ler a palavra, se separar. Não. Sabe por quê, igreja? A santidade do Senhor se resume no seu caráter. A santidade do Senhor se resume na mudança do coração. Mas também nós temos que mudar exteriormente. Sabe por quê, igreja? Porque quem não muda exteriormente, que é o lado de fora, nunca mudou interiormente. Sabe por quê? Porque eu só mudo exteriormente quando eu mudo interiormente. E quando que eu reconheço que eu mudei interiormente? Quando eu acredito na palavra de Deus. Quando eu sei que a palavra de Deus ela é verdadeira e eficaz para a minha vida. E que eu não tenho que ficar duvidando da palavra de Deus. Se a palavra diz que Deus é santo, é porque Ele é santo e eu tenho que me santificar, igreja. Tanto interiormente como exteriormente também. Não adianta você se santificar se separando, se consagrando, orando, jejuando e lendo a palavra. Você tem que se santificar também no seu material. Você tem que pensar que tudo que você faz aqui, igreja, tem um reflexo no mundo espiritual. Por quê? Que por mais que muitas pessoas não acreditam que pregar sobre santidade é bom, não muda as consequências no mundo espirituais. É uma guerra. Você vê pessoas hoje em dia na igreja que você fica se perguntando, poxa, mas não está na palavra que Deus é santo? Como é que as pessoas entram, participam de um culto
e não entendem isso. Aí querem se vestir de qualquer forma, se manterem de qualquer forma, apresentarem um culto a Deus de qualquer forma. Eu sei que nós não somos perfeitos. Estamos à procura da perfeição. E a perfeição é eu e você obedecer a palavra, igreja. Tá certo que roupa não vai salvar ninguém. Eu entendo isso. Mas você tem que entender que você tem que se vestir com ordem e decência. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Na Bíblia não dá respaldo para dizer que calça é pecado. Na Bíblia não dá respaldo para dizer que utensílios da mulher é pecado, como brinco, joia, roupa curta, roupa apertada é pecado. Não está dizendo isso. Mas a mesma Bíblia está escrito que Deus é santo e que a gente é templo e morada do Espírito de Deus. Então, será que eu tenho que levar um culto a Deus de qualquer forma? Seja homem, seja mulher? Não, igreja. Nós temos que parar e analisar o mundo espiritual. Poxa, eu vou botar essa roupa hoje, mas será que não vai ter uma consequência no mundo espiritual? Será que eu não vou trazer uma sensualidade no mundo espiritual? Você tem que parar e analisar. Porque você pensa que alguém vai vir para você e vai dizer... Não, não vai não, igreja. Se você não estudar a palavra, você não vai entender. Você vai ficar agindo conforme a sua vontade e o seu querer. E desagradando a Deus. E fazendo seus irmãos e suas irmãs pecarem. Porque por mais que muitos não levam a sério as vestes na casa do Senhor, o pecado de adultério deixa de existir? Não. O pecado de fornicação deixa de existir? Não. O pecado de lascívia deixa de existir? Não. Então, a gente precisa entender que tem uma consequência espiritualmente, igreja. Você que é mulher, você que é homem, reflita se você está agradando a Deus. Ore ao Senhor. Peça a Ele sabedoria, intuição, entendimento. Do modo que você tem que falar, se vestir, se pôr na presença dEle. E também quando você estiver em casa, na rua, no trabalho, na escola. Porque não é só para ser cristão e cristã na igreja não, querido. É para ser cristão ou cristã na rua, no trabalho, na escola. No bairro onde você mora, você tem que dar bom testemunho. A palavra diz o quê? Que a gente tem que ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então, igreja, vamos parar para refletir. Por que tem muitas pessoas que não levam a palavra de Deus a sério? Porque eu e você dá mau testemunho. Por que tem muito ímpio lá fora que debocha do que é santo, que é a palavra? Porque eu e você está vivendo no erro. Está vivendo, não está imaginando que no mundo espiritual tem uma guerra entre o bem e o mal. Entre anjos e demônios. Entre a carne e o espírito, igreja. Nós precisamos entender isso. E só depois que você entender e eu entender isso, tudo vai se abrir para mim e para você. Vamos dar bom testemunho. Vamos ser vistos como homem e mulher de Deus. Porque é tão bom, igreja, você passar na rua e alguém te reconhecer como homem e uma mulher de Deus. Porque você está dando um bom testemunho da sua vida, da presença que está sobre você, igreja. Amém? Então Deus abençoe a vida de vocês.